trabalha principalmente com modelos conceituais. E chegamos na atividade de ontem, né, a segunda atividade, onde eu pedi para vocês que observassem essa imagem, né, e a partir dela criasse um modelo para esta imagem. É que nós iremos agora nos dividir em grupos, né, nas salas que nós fizemos ontem, e lá nós iremos tentar criar um modelo para esta imagem. Eu acho que todos estão habituados já, né, como nós fizemos ontem. E eu acho que a gente pode já, para não perder muito tempo, e partir para essa atividade, e logo após iremos retornar à sala principal. Pode ser, Thiago? Alguma coisa, Rose? Amaral, aí Pode Só falar. um minutinho. é que tem pessoas que entraram somente hoje. Acho que era Uhum. bom explicar a parte da sala, se o Thiago quiser falar ali, para que as pessoas É que verdade. entraram somente hoje não fiquem perdidas, né? Assim, vocês vão ser direcionados em alguns instantes para uma sala. Parece com o que a gente está agora, só que vai ser com grupos menores, né? E lá vai ter um de nós aqui, participantes do GDEP, vai orientar vocês a fazer a atividade. Tá? Então, mas o ambiente é parecido com esse, vocês vão receber um sinal na tela do celular de vocês ou do computador, convidando vocês a ir para a sala. Então, clique nesse convite que vocês vão ser direcionados para uma sala, vai rodar um pouquinho ali a informação, depois vocês vão ser direcionados, tá? E vocês terão 10 minutos para fazer essa atividade, tá? E os nossos colaboradores só vão orientá-los, não vão auxiliar a fazer o modelo de vocês. Aí, beleza. Pode mandar. Vamos lá. Então, agora nós podemos, um de cada grupo, né, falar o que foi discutido em sala aí. Alguém do grupo 1, o que vocês pensaram, um modelo para essa imagem? Por favor, pessoal, então, alguém se prontifica de falar sobre o que vocês estavam acordando sobre esse modelo? Só não pode ser a Ione. Não, eu não sou eu. Fecha o Mas estavam muito compartilhamento. boas as discussões. Fecha a sua apresentação, por favor, Amaral. Beleza. Para eles poderem mostrar para a gente Sim. qual é o modelo que eles construíram. Ok. Eu vou interromper aqui. Então, tem algum voluntário aí do grupo 1? Senão eu vou sortear aqui pelas pessoas que estão aparecendo na minha tela, hein? Vai todo mundo desligar a câmera, não. A Amanda ergueu a mão. A Amanda é do grupo 1? Amanda. Liga o microfone, Amanda. Amanda defende, ó. Você ergueu a mão. A Amanda defende, o sobrenome já diz, não. Amanda defende. Você é do grupo 1, Amanda? Eu sim. Na verdade, a gente não chegou a concluir nem escrever nada. Mas a gente começou discutindo se todo movimento de vai e vem é um movimento oscilatório, pode ser considerado. De início, a primeira imagem que vem é o pêndulo simples, mas depois a gente pensa que precisa aí ser forçado, né, para manter a amplitude do movimento. A gente pensou na variação da quantidade de energia, na conservação da quantidade de energia, e também coloquei duas discussões legais que poderiam ser feitas com os alunos, perguntar para eles o que mudaria se não tivesse a resistência do ar, e se não tivesse a gravidade, ou se estivéssemos num local com gravidade diferente. Vocês chegaram a esboçar algum desenho ou não? Não. Não deu tempo. Tá, não tem problema, mas para os alunos de vocês é importante que vocês peçam que registrem, entendeu? Eles devem registrar. Tá? Mesmo que seja embrionário, o registro dos estudantes é importante depois para vocês poderem, quando eu penso em avaliação processual, essas coisas, para vocês desencadearem o raciocínio que o grupo de alunos fez. Tá? Obrigado, grupo 1. Era isso? Eu te interrompi. Amaral, grupo 2, né? É o grupo 2 agora, moço. Se alguém se prontificar, pode ir, senão eu posso
Vai lá, Jean. É você mesmo, João. Se tiver Pode ser. alguma coisa para compartilhar, pode já compartilhar que está habilitado. As anotações foram bem... Acho que não tem necessidade, mas Não tem importância, pode foram mudar. bastante simples. Não tem problema, pode compartilhar. Não cheguei a desenhar. Bom, a princípio a gente ficou com uma certa dificuldade para pensar no que isso poderia trazer, mas depois a gente conseguiu desenvolver um pouquinho mais. Então a gente pensou numa família experimentando, né, tendo uma aula experimental. A gente pensou até, pode ser uma mãe querendo ensinar para um filho que estava com dúvida em sala de aula. Pensamos também no pêndulo, no movimento harmônico. Também, como a Amanda falou, a verificação da resistência do ar, o atrito da corda com o galho durante a oscilação, transferência de energia mecânica e o cálculo do período de oscilação. Talvez esse observador pudesse, por estar de fora, fazer alguma medição. Aí foi isso. Tá, obrigado. Grupo 3. Isso. Eu acho que ele é o grupo 3, né? É o 2. Ele falou que era 2. Eu até anotei hoje qual que era o meu grupo aqui. Não, nós somos o 3. Eu, João, Aline. Porque eu vi o meu John Board ali, eu falei, ué, isso aqui é o nosso, acho que ele é o 3. Não, O grupo de tá no vocês é- 2. Sala O grupo- 3, nós estávamos com o Elcimar ainda, nós somos o 3º. Isso, É. esses são o terceiro. É o- O 2, o João estava comigo lá. O grupo é a sala em que vocês se encontravam, entendeu? Isso. Tá? Então, muito bem. Então, a Aline, acho que é do grupo 3, ela queria falar. É isso, Aline? Não precisa ficar muda não, Aline. Você se mudeceu aí. Pode ligar o microfone, Aline. Vou abrir, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela do que eu tenho aqui. Tá. Beleza. E o Dan tá Ó, voltando com E você, foi o pode que a gente, compartilhar. foi o que a gente fez junto, ó, tá vendo? É o mesmo do dele. Ah, vocês copiaram o grupo 2, entendi. É o grupo. Poxa, que esquisito. De repente, Eu tô chocada aqui, como pode isso acontecer, né? Não, ele é o meu grupo, ele confundiu. A ele gente não é abriu o mesmo dashboard, por isso que tá igual. pode É ser. a sala 3, ó, sala 3. Porque nós, Mas nós o João éramos... tava na sala 2 com o Amaral. Isso. Mas, ó, sala 3, não é isso? Sala 3. Né? Isso, correto. Tudo bem? Então o pessoal O da modelo sala da 2 sala abriu 2. o arquivo nosso da sala 3. Não foi editado. A gente fez agora um compartilhamento invisível. Vocês compartilharam, de fato, a sala 3. A sala 2 está lisa. Na verdade, Foi erro meu, desculpa aí. na verdade, grupo 3, me desculpe, quem fez a cola foi o grupo 2, né? Não tem problema. Mas vocês têm algo a acrescentar ou a discussão foi semelhante? Porque vocês estavam em outro ambiente. Isso mesmo, é por isso que eu tô achando estranho, porque foi mais ou menos isso que a gente pensou. A gente pensou assim, por isso que eu falei, não, ele estava na minha sala, não é possível, né? Acho que até o professor Elcimar, né? Eu acho que ele estava lá, ele até escutou, né, o que a gente estava comentando, que a ideia era mais ou menos assim, a física no cotidiano, né? Então, o que a gente vê da física, um adulto balançando uma criança, que a gente consegue ver a física no cotidiano. Então, a gente tem transformações de energia potencial gravitacional em energia cinética, né? Uma mãe transferindo a energia mecânica ali, ao empurrar aquela criança, temos um movimento ali oscilatório, nessa brincadeira aí da balança. Aí até a outra colega falou, né, do diagrama de forças que a gente pode colocar, né, da tração, da força-peso, e foi isso, é mais ou menos a mesma discussão, por isso que eu estou até assustada, falei, nossa, ele estava na nossa sala também junto, para mim ele era o mesmo grupo, tá? Só isso. Pessoal, a Sara pediu para falar. Sara, de que grupo de que sala que você é? Do grupo da Aline. 2/3, né? Diga, Sara, pode falar. Basicamente isso mesmo que a Aline falou.
foi igual quando eu comecei a falar com o pessoal. Eu acho que tem um viés grande de assuntos aí que a gente pode estar relacionando à física nesse cotidiano, nessa figura que a gente está vendo. Desde temas mais simples, né? Eu não falo mais simples, mas temas introdutórios para os meninos, né? Trabalhar a questão de trajetória, questão de repouso e movimento, e até coisas um pouquinho, vamos dizer, mais complexas que a gente vai trabalhando com os meninos, relacionar as leis de Newton, relacionar a conservação de energia, o movimento do pêndulo, né? Não deixar de levar em consideração que, nesse caso, como está uma figura, né, ao ar livre, a gente tem que considerar a força de resistência do ar. Normalmente é algo que a gente, né, dentro de sala de aula, a gente desconsidera. Os problemas que normalmente a gente trabalha é sem considerar a força de resistência do ar, mas nesse caso ela está presente, né? Enfim, tem uma gama de temas que dá para serem trabalhados e explorados na figura. Então, por exemplo, se fosse um trabalho em grupo, fosse até, vamos dizer, final de ano, dava para a gente fazer até uma recapitulação de tudo aquilo que normalmente a gente trabalha no primeiro ano com os meninos, envolvendo, né, vários tópicos aí que são interessantes, mas de uma maneira geral é tudo que o pessoal acabou comentando aí. É isso. Grupo 4 agora, né? 4, isso. Eu fui incumbido do grupo 4 aqui. Posso compartilhar a tela com vocês? Quem está falando que eu não vi? É Igor. Vai lá, Igor. Então, o que a gente fez, vocês já conseguem ver a minha tela? Então, o que a gente fez foi fazer um desenho esquemático dele primeiro, e a gente pensou em como a gente podia explicar essa situação e quais fatores seriam importantes ou não para isso. Por exemplo, a gente pensou se a gente ia simplificar aqui quadrados com as arestas chanfradas são pessoas. E a gente pensou se a gente ia simplificar essa mãe, por exemplo, por um motor com frequência constante, sempre empurrando a cada 1 segundo a criança. A gente pensou se a gente estudaria o movimento do menino, do pêndulo, apenas uma ida, né? Como se fosse um movimento circular apenas de ida, ou se fosse um movimento oscilatório, né? De ida e volta. A gente pensou se essa outra pessoa encostada na árvore faria ou não parte do nosso modelo, né? Porque eu acho que a ideia do criar um modelo para essa imagem é a gente pegar, assim como na ciência, né? A gente tem um cenário com inúmeras informações e se a gente tenta tratar ele inteiro, a gente não vai conseguir. A gente tem que quebrar esses problemas em vários problemas mais fáceis, né? E a gente pensou nisso também tipo assim, abandonar essa criança sentada no pé da árvore, porque tipo, ela não faria parte do problema principal que a gente está estudando. Então, foi mais ou menos isso que a gente discutiu. Ok. Muito obrigado, Igor, grupo 4. Finalmente o grupo 5, correto? Show de bola. Aqui, antes de alguém se pronunciar no grupo 5, eu acho que eu cometi uma gafe que eu fui anotando no Jamboard, né, algumas coisas que a gente foi discutindo. Então, deixa deixar para outra pessoa. Compartilha assim mesmo? Deixa eles compartilharem. E aí não tem importância. Você interagiu com o grupo. Fica a recomendação, aqui, nós vamos aproveitar a deixa do Diego, e fica a nossa recomendação para vocês, professores ou futuros professores, em sala de aula não façam isso. No máximo que vocês façam as anotações, façam como aquela chuva de palavras. Peguem a anotação do próprio estudante. E aí vocês podem encher o quadro, entendeu? Com frases ditas pelos estudantes. Nunca coloquem coisas suas, entendeu? E nem mudem o dizer dele.
Tá? Não organizem a fala do estudante, coloca exatamente como ele colocou. Tá? Porque senão o outro aluno pode olhar para aquilo que você escreveu e aí começa todo mundo a seguir, entendeu? Como se fosse um trenzinho, encadeando aquilo lá. Tá? Não, foi mais ou menos o que aconteceu, só que eu fui fazendo a transcrição. Não, fique tranquilo, Diego. Não é uma crítica, não, é uma sugestão. Aliás, crítica pode ser positiva às vezes. Show de bola. Vou deixar, então... deixa alguém do grupo poder falar. Vou escolher daqui a pouco. Eu posso falar. A gente conversou um pouco no grupo, principalmente sobre... A gente começou a falar sobre o que seria essa imagem, né? E tentar entender um pouco a imagem. E aí, acho que foi a Fernanda, eu não sei, ela pode me corrigir, que ressaltou do cara na árvore. Lembra muito Newton, né? Lembra muito a ideia da gravidade, da maçã caindo, né? A gente até brincou e falou que no Brasil seria uma jaca e não uma maçã que cairia. Mas, então, poderia ser muito usado, por exemplo, para falar sobre essa imagem poderia ser usada para falar sobre Newton, falar sobre introduzir a questão da gravidade para os alunos, né? Essas coisas, basicamente, que a gente conversou mais ali. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei o nome que está KJKOO, não lembro qual é o nome efetivo, mas assim, foi uma observação da imagem, né? De como essa observação da imagem a priori foi se modificando nas discussões. A imagem inicial para a imagem final totalmente diferente. Se a pessoa quiser falar e puder falar um pouco sobre como foi essa mudança de descrição. Posso falar? Pode, por favor. Então, à primeira vista, imaginei uma família com uma mãe empurrando uma criança, e aí construí as duas pessoas como se fosse criança. Mas as pessoas começaram a notar que havia uma diferença de idade da pessoa que está sentada encostada na árvore. E aí começou a discussão sobre essa história de Newton, poder parecer Newton. Então, fui fazer uma mudança. Só que presumo que nós não tivemos muito tempo para discutir a questão da física da imagem. Mas a tendência foi para ir para a física, porque depois começamos a perceber a balança da criança, a sua oscilação e também a questão da periodicidade da mãe de empurrar essa criança. Mas, infelizmente, não tivemos muito tempo para poder discutir essas coisas. Obrigado, valeu. Obrigado. Podem parar de compartilhar, por favor? Pode retomar, Amaral. Ok, só colocar aqui. Compartilhar. Tela. Bom, todos estão de parabéns, tá? Pelas colocações, mas eu quero ressaltar, né, um pouco o que foi dito pelo, acho que, Igor, não é isso? No 4? Né? Acho que foi o Igor, sim, que falou. Ele fez esquematizou, né? Ele fez uma representação. E isso que porque os outros grupos falaram muito bem como aplicar a metodologia em sala de aula, fazer uma aula diferenciada, falaram em
em uma família, né, fazer constatação de algum fenômeno físico. No entanto, criar modelos, como o Igor falou, né, eliminar variáveis, porque, como ele falou, se pegarmos o todo, fica muito difícil de se estudar, nós temos que criar modelos, e esses modelos constituem o quê? É uma representação, né, simplificada do mundo real, né, que nós não temos condições, né, humanas de contextualizar tudo de uma vez só. Então, quando ele desenhou, esquematizou o seu modelo, então ele colocou algumas representações gráficas, né, alguns modelos gráficos, chegou a falar onde teria um motor, né, que impulsionaria esse movimento de pêndulo. A única coisinha ali, quando ele já coloca motor, já não é mais um modelo, né? Esse é uma como posso dizer, uma ferramenta, né, ele que já tem nesse modelo dele. Mas uma coisa importante que você falou, Igor, foi a parte de falar sobre eliminar variáveis, certo? Então, quanto mais simplista for o seu modelo, né, e se aproximando do real, esse modelo que você quer explicar. Aqui, como nós poderíamos ter vários modelos aqui, né? Principalmente quando nós quisermos estudar, por exemplo, as leis de Newton. Eu não poderia estar criando já um modelo aí. Eu estaria falando somente sobre as leis de Newton, não estou falando sobre o fenômeno mais. Isso é um caso isolado das leis de Newton, que poderia decompor forças, né? Força de tração nos cabos ali. Então, tem várias variáveis. Mas, como a maioria de vocês puxaram, né, e falaram, o que mais nos relembra isso, o que mais nos remete isso, é o modelo de movimento harmônico, né, de um pêndulo, né, onde é o vai e vem da criança. Então, isso seria um modelo simplificado do mundo real, passado para um modelo. Se nós relembrarmos ontem, quando eu cheguei a falar, né, nós falamos aqui que são representações, né, aqui, ó, são representações do mundo, né, são representações do mundo. A ciência trabalha com processo de representação do mundo. E nós trabalhamos com modelos, né? E esses modelos, de forma simplificada, que nos ajudam a entender os fenômenos. Tudo bem? Bom, então, de maneira geral, introdutória, né, que nós temos que saber que, né, os modelos, como eu já falei para vocês, como eu ia comentar, são representações simplificadas e idealizadas em um sistema ou um fenômeno físico, certo? Essas representações são construções humanas, certo? Como vocês fizeram, uma construção de um modelo, assim como o Igor fez aquela representação para a gente. É o grupo do Igor. O grupo do Igor, isso. Não vamos personificar. Isso, desculpa, foi uma colocação errada. O grupo foi o grupo em si, né? Quem sempre pega o representante para falar e acaba errando nesse momento. Muito obrigado. Então, modelos, né, de forma geral, são o quê? Representações humanas, né? Elas representam a realidade, se aproximam o máximo da realidade para explicar, de forma simples, um sistema, ou um fenômeno físico. Bem? Esses modelos devem ser sempre comunicáveis e consensuais. Então, isso é um modelo científico. Bom, aqui tem alguns modelos que não vou entrar em detalhes com vocês, né? Que nós já estudamos, o modelo físico-químico, que é o do gás ideal, né? Que nós passamos aos nossos alunos, que está como um exemplo, seria um modelo. Mas um modelo que eu quero falar um pouquinho, bem rapidamente, que já vai servir de gancho para as próximas aulas, que é os modelos atômicos, né? Vocês conhecem todos esses modelos atômicos, essa evolução dos modelos atômicos, né? Qual é esse primeiro modelo aqui? Se alguém lembra? Esse aqui é o modelo de? Dalton, né? Isso. Aí, logo após, nós temos o modelo de? Thomson, isso. Esse modelo são o modelo de Rutherford, isso. E esse? Bohr. E por último, é o nosso modelo? Bohr. É o modelo atual, né? E qual deles está certo, né? Depende do ponto de vista.
Então, é como eu falei para você, nenhum está errado, né? Mas sempre nós temos em evolução. É claro que nós sabemos agora, hoje em dia, que o mais aproximado, né, é o último. No entanto, houve uma evolução desses modelos, né? Não quer dizer que os outros anteriormente estavam errados. É como eles enxergavam aquele modelo anteriormente. E eles foram se modificando com o tempo. Então, no contexto, né, o que seria um sistema físico? Vocês têm ideia de que seria um sistema físico aqui, essa imagem? Seria um sistema físico? O que essa imagem representaria para vocês? Queda dos corpos, ação de resistência do ar, força-peso. Isso, está vendo que você está me dando vários, né, fenômenos que estão acontecendo aí, né? Tem riquezas de detalhes, né? Então você está vendo uma imagem com riquezas de detalhes, né? E muita complexidade, né? Vocês estão vendo aí que vai ter resistência do ar, que você falou, força-peso agindo. Então, o sistema físico, né, seria isso. Seria um sistema com toda a riqueza e complexidade desse sistema, desse sistema físico. E aqui, seria um sistema idealizado, já. É um sistema resultante da modelagem, tá, do sistema físico. Você modelou aquele sistema anterior, tirou, né, eliminou algumas variáveis para se tornar um sistema mais simples e idealizado. Isso seria um sistema idealizado. É o resultado do modelo do sistema físico. Ali, porque você já tirou toda a riqueza, ficou somente ali com bolinhas que representam os paraquedistas. E, por fim, nós temos o modelo teórico. O que seria um modelo teórico? Seria um modelo que descreve o sistema idealizado, né, matematicamente. Então, esse é o que nós temos que saber, né? Sistema físico, né, é um sistema com riquezas e complexidade, né? Os sistemas idealizados são sistemas onde você já é o resultado da sua modelagem, que você retira algumas variáveis, tá? Como foi proposto anteriormente pelo grupo 4. E, por fim, você tem um modelo teórico, né, que descreve o sistema idealizado. Alguma colocação? Se tem? Pergunta? Não podemos estender muito, acho que o nosso meu tempo já deve ter acabado. Então, aqui são as referências que foi consultado para esse trabalho, também. E meus agradecimentos, né, ao nosso grupo, agradeço desses nossos colaboradores. E a nossa aula hoje, né, muito obrigado pela participação de todos, de ontem e hoje. E a nossa aula foi passar para vocês o que seria um modelo científico. Muito obrigado. Obrigado, Amaral. Vamos direto passar para a atividade dos exoplanetas, então, porque a gente se estendeu um pouquinho. Isso. Tá? Qualquer dúvida depois, Santinho. Enquanto isso, lê o chat aí, Amaral, enquanto o Elcimar vai. Bom, vamos lá. E aí, gente, vocês conseguem ver a tela? Já carregou aí para vocês? Ok, pode mandar. Pronto, beleza. Então, gente, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente consegue encontrar exoplanetas. Eu não me recordo o grupo, mas, de um modo geral, eu vi nas discussões de vocês isso presente. Que no exemplo do pêndulo, a gente pode utilizar para fazer revisões de muitos conteúdos e tal. E basicamente, aqui eu vou apresentar para vocês uma atividade que vocês podem utilizar ela em vários momentos, certo? E nessa possibilidade aí de apresentar um assunto que geralmente vem no final do curso de física, entra como física moderna e tal. Então, vocês podem trazer isso daqui, por exemplo, para cinemática, já no primeiro ano. Então, vocês podem fazer esses recortes. Cada dia que passa, a astronomia tem entrado um pouco mais
no ensino e, geralmente, os alunos gostam bastante. Então, vai ser mais uma forma que vocês podem utilizar. Bom, basicamente, aqui, algo que, bom, a gente tem 8 planetas, se Plutão é ou não planeta, a gente pode discutir em outro momento, mas planeta, 8, certo? E aí é o seguinte, a gente começou a observar planetas em outras estrelas há relativamente pouco tempo. É uma história que vem de 50 anos para cá, certo? Aqui, se vocês quiserem ter acesso a essa foto, ela é bem legal. No site ela está ao vivo, digamos assim, como está o sistema solar, certo? Isso aqui vai ficar disponível para vocês, e aí vocês podem ver exatamente como está o sistema solar. E aí vocês podem ver conjunções de planetas e tal, trabalhar isso em sala com os estudantes. Bom, e aí vem o que é um exoplaneta. Qualquer planeta que está orbitando uma estrela que não é o Sol é um exoplaneta, certo? Aqui a gente tem um exoplaneta, a estrela lá ao fundo, aqui o planeta, aqui obviamente é uma concepção artística, a gente não teria uma foto com essa riqueza de detalhes de um planeta, de um exoplaneta, a gente ainda não tem isso. Esse daqui é o K2 111c, foi uma descoberta recente, agora do ano que passou. Ele é do tipo netuniano e o método que foi usado foi o de velocidade radial. Bom, 4 de janeiro, eu fiz esse print lá no site da NASA, e a gente tinha confirmado, eu já dei uma olhada, a gente já está com um número ligeiramente maior, certo? Então, a gente tinha confirmado mais de 4.000 planetas, candidatos a planetas quase 6.000, certo? E sistemas planetários mais de 3.000. Aqui vocês veem um gráfico dos anos em função das descobertas. Esses 2 picos são 2014 e 2016, e isso tem a ver com mudanças na metodologia de busca, e aí a gente tem alguns picos nessas descobertas. E aí, os 2 anos mais, digamos, prolíferos, 2014 e 2016. Essa imagem ela é muito importante porque ela foi a primeira imagem de um exoplaneta. Vocês vão ver na metodologia aí que é usada para a descoberta de observações de exoplanetas que a imagem é só um deles, e não é o mais fácil. E por que é difícil? Você tem uma estrela, a estrela é muito mais brilhante do que o planeta. Então, a possibilidade da gente ter essa imagem do exoplaneta vermelhinho e da estrela aí é algo que, de fato, é um marco. Essa daí é o 2M1207b, foi tirada em 2004, certo? Então, é um marco aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais lá na frente. Aqui vocês veem 3 imagens, certo? A primeira é o método que foi usado para fazer as descobertas. Então, o método de trânsito, que a gente vai ver como é que ele funciona, descobriu cerca de 76% dos planetas que a gente descobriu, velocidade radial quase 20%, microlentes gravitacionais 2,5% e imageamento 1,2%. Então, vocês veem que é muito difícil tirar uma foto. Então, quando a gente consegue tirar uma foto, é algo, de fato, surpreendente. Na direita tem os tipos de planetas, a maioria são gigantes gasosos e netunianos e superterras. Por quê? Porque, sendo maiores, fica mais fácil da gente observar. E no centro aí, vocês veem um gráficozinho colorido mostrando quais os tipos de planetas e o método que foi utilizado a partir da cor. Percebam que o gap que a gente tem, o intervalo de tempo é desde 89. A gente vem descobrindo exoplanetas desde 89. A gente fala um pouquinho que muita gente deve estar em mente com 1995, que foi a primeira descoberta. A gente já fala sobre isso, porque aqui está 89
e algumas pessoas recordam como 95. Bom, aqui são 5 dos principais métodos que a gente tem para descobrir exoplanetas, certo? E a gente tem astrometria, microlentes, imageamento, trânsito e velocidade radial. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes de 3 deles. O método de imagem, como eu falei, a dificuldade maior é a gente conseguir fotografar, porque o planeta ele é muito mais claro, muito mais tênue que a sua estrela. E aí, eu acho que vocês já perceberam isso, quando tenta tirar uma foto, por exemplo, de uma estrela. Da Lua a gente consegue, porque a Lua é bem brilhante. A nível de curiosidade, a Lua tem a claridade de um dia claro, do ambiente de sua casa, bem iluminado. Então, quando você aponta a sua câmera, seja ela profissional ou não, para a Lua, você não consegue ver as estrelas, porque as estrelas são muito tênues com relação à Lua, semelhante ao que acontece quando a gente tenta fotografar um exoplaneta. E a gente vai ver a metodologia que é utilizada para isso, certo? Aqui são as técnicas de ótica adaptativa. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, que é sensacional. A gente acaba utilizando o infravermelho, que é o comprimento de onda que os planetas emitem melhor. Então, vocês vão ver um videozinho aqui. Essa é a estrela, certo? Se a gente conseguir tapar a estrela, o que é que vai acontecer? O planeta aparece. Então, ao tapar a estrela, o que a gente vai ter é que o planetinha vai aparecer. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. A gente tira uma foto da estrela e tapa a estrela, e aí a gente consegue tirar foto do planeta. Obviamente, esse é um método que a gente precisa de outros pré-requisitos. A gente precisa ter algo que nos indique que naquele sistema tem um exoplaneta. Aqui são imagens mesmo, viu, gente? É no infravermelho. Obviamente, as cores são cores não reais, mas aí vocês conseguem ver embaixo o sistema planetário, e aí você tem os planetinhas B, C, D e E. Comumente é utilizado o seguinte: estrela, se a estrela a gente chama de estrela X, o primeiro exoplaneta descoberto é o planeta XB, XC, XD, XE e por aí vai. Então, no caso, não tem o planeta XA, certo? O A, por exemplo, seria a própria estrela, e aí ela fica só com esse nome. Então, por isso que vocês estão vendo aqui apenas B, C, D e E, os 4 planetas que podem ser vistos por essa imagem. Então, a estrela é a HR 8799, e aí os 4 planetas que a gente pode ver nessa imagem é o HR 8799B, C, D e E. Bom, o método da velocidade radial, eu vou convidar vocês a fazerem a partir dessas imagens, perceberem o seguinte: quando a gente gira um peão, é um único corpo e bem simétrico em torno do eixo. Quando a gente coloca ele para girar, o que é que acontece? Ele vai girar em torno de um eixo dele, do próprio eixo dele. O eixo pode estar até inclinado, certo? O eixo pode estar inclinado, mas ele vai girar em torno do eixo. Quando a gente pega agora 2 pessoas, 2 adultos, as alturas são próximas, as massas são próximas, e eles giram em torno deles, eles vão girar em torno desse eixo, que é um eixo que está entre eles, passando mais ou menos aqui pela mão deles. Obviamente, como o rapaz aparentemente tem um pouco mais de massa, esse eixo vai estar um pouco deslocado para ele. Quando a gente olha aqui, provavelmente o pai e o filho, a gente já tem que o eixo de rotação já está mais próximo do pai, mas não coincide com o eixo do pai. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente tem um sistema de um planeta orbitando sua estrela, a estrela ela não vai girar exatamente em torno do centro da estrela, e sim em torno de um eixo que passa próximo ao centro da estrela, mas não coincidente. Aqui está bem exagerado. Em geral, esse eixo ele ainda está dentro da estrela. Só para vocês terem uma ideia, mais de 98% da massa do sistema solar está no Sol. Todos os outros corpos,
os planetas, os exoplanetas, cometas, nuvem de Oort, cinturão de Kuiper, cinturão de asteroides, toda essa massa somada não chega a 2% da massa. Então, aqui, como eu disse, está bem exagerado, mas, de certo modo, você vai ter essa oscilaçãozinha, você vai ter esse bamboleio da estrela. E esse bamboleio vai servir para a gente para determinar que tem alguma massa ali naquela, orbitando aquela estrela. Como é que a gente consegue ver isso? Como é que a gente consegue perceber isso? Nesse quadrozinho mais escuro aqui, você tem, como eu disse, mais uma vez, está bem exagerado, viu, gente? Mas, bom, essa estrela, esse bamboleio da estrela vai fazer com que, no momento que ela está no giro, vai ter um momento que ela vai estar se aproximando da Terra e se afastando da Terra, obviamente em termos de velocidades relativa, certo? E aí, quando ela está na parte se aproximando, via efeito Doppler, a gente consegue ver um desvio para o azul. A gente consegue ver a frequência, o comprimento de onda, pode ser em termos de frequência também, o comprimento de onda, ele fica menor. Quando está se afastando, na parte que está se afastando, desvio para o vermelho, o comprimento de onda aumenta. E essa variaçãozinha a gente consegue medir em termos de velocidade por conta do efeito Doppler da luz. E aí a gente obtém esse gráficozinho aqui, que vai mostrar esse afastamento e essa aproximação. Isso só poderia ser possível se tem uma quantidade de massa razoável orbitando a estrela. E aí a gente coloca isso como a possibilidade de existência de um exoplaneta. Aí, com mais alguns detalhes, a gente consegue a confirmação. Aquela imagem que eu mostrei para vocês do primeiro exoplaneta, ela foi feita em 2004, mas o planeta ele só foi carimbado como isso é um exoplaneta só em 2005, porque precisa de um ano para testar tudo o que está acontecendo ali, certo? E aí, uma vez que se confirmam todas as observações, todas as nuances, aí a gente carimba e, sim, de fato, é um exoplaneta. Opa. Quando estiver na linha divisada, percebam que a estrela agora ela vai começar a se afastar de modo relativo, desvio para o vermelho. A partir do momento que ela começa a se aproximar, desvio para o azul. E aí a gente consegue, por meio dessa oscilação da estrela, determinar a existência de um exoplaneta. O próximo método, antes da nossa atividadezinha, é o método de trânsito, certo? Que ele é bem simples. Talvez esse daqui seja o mais simples para se explicar. Se você precisar explicar isso à sua avó, ao seu neto, ou a pessoas que não gostam de física, talvez esse seja o melhor. Que, basicamente, o planeta passa na frente da estrela, vai ofuscar um pouquinho da luz da estrela. E aí a gente consegue determinar que alguma coisa está passando na frente da estrela, e aí, com isso daí, a gente consegue perceber que foi um planeta que passou. Então, olhando aqui o gráficozinho, a gente tem a curva de luz, e essa curva de luz ela é mais ou menos constante. Quando o planeta entra na linha divisada entre nós, observadores, o telescópio, e a estrela, o que é que acontece? Tem uma diminuição na luz que está chegando até a gente, porque uma parte da luz que chegaria até a gente vai encontrar o planeta, e o planeta vai servir como um anteparo. E aí, a curva de brilho, ou a curva de luz, tem uma queda. E aí a gente vai usar aqui duas características. A profundidade da curva de luz e a largura da curva de luz. E aí eu vou pedir a vocês que me digam exatamente o que é isso na atividade. O que é que interfere na profundidade e na largura. Essa imagenzinha, a gente vai ver a construção do gráfico em tempo real. Então, o planeta vai começar a entrar na linha divisada, por hora ele está aqui, está longe da estrela. A partir do momento que ele começa a ofuscar, a luminosidade cai. Quando ele sai da linha divisada, a luminosidade volta ao normal. E aí a gente constrói esse gráfico, certo? Então, a atividade que a gente tem aí para vocês
é como é que o trânsito desse planeta, e que planeta é esse, vai interferir nessa queda da curva de luz. Como vai ficar a profundidade e como vai ficar a largura desse perfil de luz. Então, o que é que vocês têm aí? Vocês têm 4 gráficos em um, e vocês vão expor aí como seria o trânsito de um exoplaneta grande, como seria o trânsito de um exoplaneta pequeno, como seria o trânsito de um exoplaneta veloz e como seria o trânsito de um exoplaneta lento. Para a gente fazer as comparações, aí vocês vão discutir isso, e aí no retorno a gente ouve vocês, como acha, e a gente comenta alguma coisa, caso seja necessário. Então, vocês, eu vou pedir, eu estou sem acesso ao chat, deixa eu ver se eu consigo aqui ter acesso ao chat. Eu vou passar para vocês, antes de... Cadê? Perfeito, consegui aqui. Kleber tá copiando também. Já foi. Então, aí o Thiago ele vai colocar vocês, e aí, dependendo da sala que vocês estiverem, vocês já sabem, clicam na sala 1, exoplaneta 01, sala 2, exoplaneta 02, e por aí vai. Então, vocês vão ser divididos, e aí, já a gente retorna com as discussões. Então, vocês vão precisar desenhar, e tem a ferramentinha de caneta. Diga, Nelson. 10 minutinhos? 10 minutos, mas antes, porém, volta um pouquinho para eles, Elcimar, só para ter uma ideia do tipo de gráfico que eles... Você explicou vários métodos. Mostra um pouquinho só o tipo do gráfico, para eles terem uma noção para já iniciar a discussão. É isso aí, ó. Aqui. Esse gráfico que vocês têm aí, ó. Então, o que vocês vão fazer, gente, é um gráfico semelhante aí onde está escrito lá, curva de luz, tá? Não precisa desenhar estrela, eu só quero o perfilzinho de luz, e aí vocês vão definir qual a profundidade e qual a largura característica para planeta maior, planeta menor, planeta veloz, planeta lento. Isso. Tá? E, por favor, não errem as salas, por favor. O final do GG, o final do GG é o número da sala, tá bom? Bom trabalho para vocês, pode mandá-los, por favor, Tiago. 10 minutos. Pessoal que ficou aqui, pode ir, Elcimar, que daí o Cadu saiu, pode ir na sala. Tá, 1 minuto. Ou o Nelson vai na sala. Ou o Nelson vai na sala 3. Eu já estou indo. Tá indo? Tá. Depois você vai lá que eu vou dar uma circulada nelas. É melhor eu ir e você fica circulando pelas salas. Tá? Não me ouviu, acho que ele saiu antes. Vou para lá. Tá, você foi para 5, depois você vai para 3. Não, eu vou para 5, eu vou para 3 direto. Tá. Eu vou para 3 direto. Fechou. Beleza. André, Fernanda. Conseguiu entender, Fernanda? André? Um minuto só, gente. Tá vendo aí? Nelson falou. Nelson, fala. Nelson vai falar agora. Na hora que a discussão esquentou no meu grupo, vocês trouxeram de volta. E era para eu ter ficado lá, não sabia como voltar. Eu fiquei, nossa, e agora? Você, agora eu quero escutar aqui, tá? Repete. Elcimar, vou te dar uma sugestão. A
A gente está sendo muito crescente. Comece de trás para frente, para não ser sempre o primeiro grupo a iniciar a discussão. Ah, sim, sim. Cadê? Sou eu com o meu grupo. Pronto, vai lá, Diego. Puxa aí seu grupo. Show. Então, eu vou compartilhar a minha tela, vou já explicar de antemão. Deixa eu quem parar. fez foi o Diego, né? Só que ele fez às cegas, porque eu não sei por que deu uma treta lá que não aparecia a imagem para ele, mas aparecia para a gente, os demais do grupo. Então, essa obra às cegas é do Diego. Deixa eu compartilhar aqui. Diego, não eu, aliás, Diego Henrique. Vou compartilhar a lista de presença antes de falar. Nossa, ficou até boa, porque para mim também não aparecia. Aí, Diego. Eu imaginei que ia estar bem pior, cara. Caça aí, assim, ele morreu de raiva no túmulo desse tipo de... Jogue duro aí. As cegas no computador. Diego, antes de vocês falarem, o Thiago então está compartilhando agora a lista de presença. Por favor, antes de vocês saírem, coloquem. E eu já de antemão vou avisá-los que a gente hoje vai estender os 10 minutos que a gente descontou ontem, tá? Então a gente deve estar terminando por volta de 22h10, para não acontecer todo dia a gente ficar postergando, tá bom? Então a aula hoje vai um pouquinho mais tarde, mas tenham paciência. E podem preencher já a atividade que está, a lista de presença que está no chat. Vai lá, Diego Henrique. No começo a gente ficou com uma dúvida aí com relação ao exoplaneta grande e pequeno, porque ele poderia ser um exoplaneta grande e ser um planeta lento, ou ser um exoplaneta grande e ser um planeta veloz. Então, o Diego nos orientou, nesse caso, desconsiderar o tempo, né? Então, o exoplaneta grande aí, ele teria uma queda grande aí no brilho, certo? E aí, depois que ele passasse em frente à estrela, retornaria para o brilho normal da estrela. Um exoplaneta pequeno, ele teria aí uma queda muito menor, né, no brilho, porque a massa dele é menor e influenciaria menos aí na questão da luz. Um exoplaneta veloz, a gente teria aqui esse vale aqui, né, muito rápido, com relação aí ao eixo aí do tempo. Então, ele causaria aí essa queda no brilho da estrela de forma muito rápida. E aí, no exoplaneta lento, isso demoraria muito mais, né? Então, aqui a gente percebe aqui que o vale demora muito mais aqui com relação ao eixo do tempo, né? Então, a porcentagem de brilho cairia durante um tempo maior, mas aí depois retornaria quando o planeta terminasse de orbitar, passar pela frente da estrela, em relação a gente. Legal. Acho que é isso. Legal. A 4? Eu vou descompartilhar aqui. Obrigado pela força, Diego. Você foi o artista aí, meu filho. Bem legal, Diego. Bem legal. Eu fiz. Toda a equipe aí, trabalhando às cegas. É o nosso, não é? Quer que eu compartilhe aqui? Grupo 4, Igor. Vai lá, Igor. Você foi escolhido de novo. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Ele colocou um lembrete para vocês não esquecerem de assinar a presença. Então, o que a gente fez foi basicamente a mesma coisa, só que eu não lembro qual o nome do nosso amigo que chamou a atenção para uma coisa aqui muito interessante. Que como o exoplaneta é grande, ele vai entrar uma pontinha primeiro, então a gente vai ter uma queda aqui, né? Uma curva mais abaulada. O pequeno, como ele atinge o máximo dele rápido, né? Isso vai acontecer mais rapidinho. Com o exoplaneta veloz, também, essa queda vai ser mais próxima de um quadrado. E com o exoplaneta lento, novamente a gente vai ter essa queda abaulada aqui. Se eu não me engano, isso parece um arco tangente, não é? Que ele cai assim. E como a gente terminou um pouquinho antes, a gente fez os desenhinhos aqui também, considerando se esse poço, qual poço seria maior, né, para a mesma velocidade, do exoplaneta grande ou pequeno. E a gente chegou à conclusão que o poço do exoplaneta grande seria mais largo, porque ele fica mais tempo
tampando a estrela, né? Eu comento isso lá na frente. É que não necessariamente. Ele pode ser rápido. Você comenta depois de todo mundo. Exatamente. Você dá um spoiler agora. É que a gente considerou que eles estariam na mesma velocidade. Aqui considerando eles com a mesma velocidade, a linha de cima. Mas foi isso, então. Beleza? Muito obrigado. Vamos para o próximo. Então, vou parar aqui. Grupo 3. Cadê os meus colegas do grupo 3? Todo mundo ficou mudo aí. No grupo eu estava falando também. Vamos lá, gente. Eu acho, eu sou do grupo 3. Eu não estou com a tela aqui para compartilhar, porque não era eu quem estava desenhando. Mas eu acho que nos gráficos deveriam ser consideradas duas variáveis. Porque lá tinha, na figura, grande, veloz, pequeno e lento. Mas ele pode ser pequeno e veloz, ele pode ser pequeno e devagar, lento, né? Ele pode ser grande e veloz, e ele pode ser grande e devagar. Então, isso vai influenciar nos tipos de gráficos que a gente vai ter. Por exemplo, se ele é pequeno e rápido, ele vai ter um brilho maior no intervalo de tempo menor. Se ele é pequeno... Peraí. Se ele é pequeno e rápido, pequeno ele vai cobrir menos. Então, vai ter mais brilho. E se ele é rápido, vai durar pouco tempo o efeito que está acontecendo. Se ele é pequeno e devagar, o brilho vai ser encoberto por um intervalo, né, um pouquinho só, mas o devagar por um intervalo de tempo maior. Grande e rápido. O grande encobre mais. Se for rápido, vai passar rápido o efeito que a gente está vendo, desse grande encobrimento. E se ele for devagar, ele vai encobrir um pedaço maior, porém, por um intervalo de tempo maior. Então, cada gráfico, eu acredito que teriam que ter duas curvas iguais a gente realmente começou a desenhar aí e a gente não conseguiu terminar de fazer os de cima. Ok. Na verdade, vocês responderam tudo. Mas, ok, vamos lá. Grupo 2. Grupo 2 sou eu? Já não sei mais. Deve ser, né? Vamos lá, João. Bom, acho que teve um grupo aí que comentou também o que a gente pensou, mas depois que eu notei que a gente não pensou muito a respeito do brilho, acabou fazendo o brilho sem muito critério, mas parecido com o que o outro grupo falou, a gente pensou a respeito da declividade aqui, que por ser grande vai ter aquela influência de ser uma declividade mais tênua, né? E com um planeta pequeno, uma declividade, né? Um decaimento aqui mais acentuado. E o veloz vai ficar pouco tempo interferindo no brilho, e o mais lento, pensamos numa curva, justamente por ele ficar um intervalo de tempo maior até adentrar totalmente na frente da estrela. Foi o que pensamos. Mas não acho que poderia se atentar melhor a respeito da porcentagem aqui do brilho, que isso a gente não chegou a colocar. Nos precipitamos um pouquinho. Agora só falta o grupo 1, Sim, né? sim. Fala 1. Quem é que vai compartilhar conosco? Já estão compartilhando. Isso. Eu sou o Bruno, eu estava lá no grupo 1 com vários professores, né?
E a gente chegou nessa representação simplificada, que é uma representação teórica, né, mais ou menos bem parecida com aquela que foi mostrada na apresentação do professor Elcimar. Então, a gente não considera o bom comportamento aqui nas quedas, nas arestas, tudo mais, os gráficos são teóricos, né? A gente queria chamar atenção para alguns pontos. Primeiro, a análise que a gente fez é a análise na qual apenas um parâmetro varia. Então, num primeiro momento, a gente variou o tamanho, mas manteve constante a velocidade. Logo em seguida, a gente variou a velocidade e a gente manteve o tamanho constante. E os perfis gráficos que a gente obteve foram esses. Essencialmente, a gente pensou que o tamanho do planeta altera essa profundidade que reflete a queda no brilho da estrela, né? Um planeta grande promove quedas mais bruscas, um exoplaneta pequeno promove quedas mais tênues, né? Mais tranquilas. Mas como os planetas foram supostos têm a mesma velocidade, então essas larguras são essencialmente fixas, né? Aqui a gente colocou valores hipotéticos para as ordenadas, né? Aqui Y e aqui Z diferente de Y para poder mostrar que as quedas se estendem até percentuais diferentes. Mas a largura é a mesma largura L. Quando a gente varia a velocidade, mas mantém o tamanho, a gente troca quem a gente fixa e quem a gente varia, né? Aqui, como eles têm o mesmo tamanho, a gente imaginou que a queda no percentual do brilho fosse essencialmente a mesma, tanto que a gente traz esses gráficos a uma mesma ordenada X, né? Mas a velocidade afeta a largura aqui da curva, né, na escala de tempo. Então, o planeta mais veloz, ele vai promover esse efeito de sombreamento, digamos assim, por um intervalo de tempo mais curto. Por isso, a gente tem uma largura aqui L1, que é menor que L2. Quando o exoplaneta for lento, então esse efeito de sombreamento, digamos assim, ele persiste por um maior tempo, justamente porque o exoplaneta é mais lento, tá? Essencialmente isso. Acho que se as pessoas do grupo 1 quiserem completar a análise, fiquem à vontade. Acho que você falou tudo. Perfeito, Bruno. Beleza. Então, vou parar de compartilhar. Ótimo, Bruno. Ótimo. Galera, vocês estão facilitando a minha vida. Porque, basicamente, todos os elementos que eu gostaria que aparecessem para eu falar, apareceram e com sobras. Maravilha, maravilha. A crescente, eu acho que a sugestão de começar pelo 5, eu achei que foi sensacional. E eu vou fazer alguns comentários aqui agora. Que, cara, adorei. Então, cara, se juntar tudo, se eu desse mais 20 minutos para vocês falarem sozinho, eu não precisava falar mais nada e a gente já ia para o próximo tópico, porque, de fato, vocês conseguiram achar todos os elementos e as possíveis dúvidas. Então, bom, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que todo mundo conseguiu ver, de um modo geral, que o planeta sendo maior, o anteparo vai ser maior. A quantidade de luz barrada vai ser maior. Então, se a gente tem, por exemplo, isso daqui... Eita, deixa eu... Agora eu vou precisar tirar aí. Tá aqui na minha cara. Cadê? Pronto, aqui ficou melhor. Planeta maior, menos vocês estão vendo. Planeta menorzinho, mais vocês estão vendo. Então, a quantidade de luz que vai chegar até vocês é diretamente proporcional ao tamanho do planeta. Então, a queda vai ser tão maior quanto maior for o planeta. Então, basicamente, todo mundo chegou nisso. Maravilhoso. Em termos da velocidade também, massa. Se você tem um planeta mais lento, a largura vai ser maior do que de um planeta lento. Aí, o que é que eu gostaria que vocês trouxessem, vocês trouxeram, uma boa. O lance de simplificar o modelo para que a gente consiga
trabalhar. Eu acho que foi a equipe 3 que chegou e disse, não, a gente não conseguiu fazer os de cima. Não, a sua explanação, com mais um pouquinho de tempo, que aí o Nelson disse que quando começou a discussão, cortou, com mais um pouquinho de tempo, vocês iam perceber que o que vocês fizeram embaixo foi justamente o que eu estava pedindo dividido. E vocês fizeram ainda um pouco mais, porque vocês chegaram a mostrar que se você tentar abarcar tudo ao mesmo tempo, a gente pode ter dificuldades para atuar, para achar uma resposta. Então, você estava exatamente onde eu queria. Então, se fosse uma sala, ao ouvir esses 5 grupos, eu teria basicamente todos os elementos para a continuidade de minha aula, e eu não precisaria trazer exemplo externo, e eu finalizaria essa atividade. Obviamente, se a gente fosse fazer em casa, aí teriam mais elementos que a gente poderia abordar. Então, assim, eu achei que foi sensacional por isso. Então, a 3, eu acho que respondeu tudo, e a 1, digamos, complementando, a 1 e a 3, elas se complementam, que aí, tipo, a 3 mostrou que são 2 variáveis que estão ali, que uma depende da outra, de fato. A 1, ele foi mais direto, disse, não, a gente vai pegar só uma variável por vez para facilitar a resposta. Percebam que quando a gente junta essas duas coisas, dá para a gente fazer o link com a atividade que o Amaral estava mostrando, que a gente tem que simplificar, só que a gente tem que resgatar e mostrar que, mesmo a gente sabendo que simplificando facilita a solução, mas a vida real não é tão simples, então a gente precisa juntar as duas coisas. E aí a necessidade da gente fazer essa discussão em conjunto e mostrar que cada pedacinho discutido nesse grupo mais particular, quando a gente junta, a gente tem um resultado melhor. E aí vem a outra parte, que é o lance de que o perfil ele não é reto. O perfil ele depende da forma do planeta. Então, o que foi discutido aí, acho que pelo menos 2 grupos discutiram isso. Esse abaulamento que vocês estão vendo aí na tela é justamente por conta dos planetas serem redondos. Se o Sol e os planetas fossem quadrados, o que a gente teria era um perfil mais próximo do quadrado, e ainda assim não seria. Ainda assim não seria. Fica aí para vocês verem aí, porque no momento que só uma parte do planetinha quadrado passa na frente da estrela quadrada, ainda assim a queda seria reta, mas em degraus, certo? Então vai ter isso de fato. E como eu disse, vocês facilitaram a minha vida, porque colocaram tudo aí na discussão. Gostei bastante. Como o Amaral disse, eu continuo dizendo, estão de parabéns. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, certo? Mas aqui a gente tem planetas descobertos pelo Kepler, certo? E aí a gente vê, não sei se vocês estão vendo o planetinha miudinho aqui na primeira imagem. Então, como ele é muito pequeno, o que é que acontece? A queda do perfil de brilho, do perfil de luz, da curva de luz da estrela, ela é muito pequena. Quando você tem o Kepler 5b, que já é um planetão, você vê aqui a manchona preta, a queda já é bem maior, certo? Aqui você tem no 6, você tem uma estrela que é menor e um planeta que é um pouco menor do que o 5b. Então, o que é que a gente vai ter? Vai ter uma queda percentual ainda maior, porque o tamanho relativo entre planeta e estrela diminuiu, certo? E aqui embaixo vocês têm o período. Então, vamos pegar o 6b e o 7b. O período é 3 dias, o outro é quase 5 dias. E aí a largura. Então, esses dados aqui foram mostrados pelo ESO, são dados reais, certo? E aí a gente vê, quanto mais rápido o planeta, a largura é menor, e quanto menor a relação planeta-estrela, aí a gente vai ter uma profundidade, lembrando que essa profundidade é em termos relativos. Mas, voltando, se a gente fixa o tamanho da estrela, quanto maior o planeta, maior a queda de brilho. Então, foi sensacional aí as respostas de vocês. Aqui, a gente teria uma atividadezinha, eu não vou tomar muito do tempo de vocês, então eu vou passar para casa. O que a gente tem aqui é um sistema planetário da TRAPPIST, certo? A TRAPPIST 1, aí a gente tem aí
TRAPPIST 1B, 1C, D até 1H. Essas são as curvas de luz reais, certo? São dados observacionais. Foi feita a observação e a gente colocou esses dados. E aí, o que é que vocês vão fazer em casa? Vocês vão enumerar aqui quem é que é o maior planeta. Então, do B ao H, quem é o maior, vou mandar um e-mailzinho para vocês com essa atividade. Está gravando, mas vocês não vão ter acesso a essa gravação, eu vou passar a resposta bem rapidinho. Então, vocês vão enumerar elas, certo? E aí, lembrando do que a gente discutiu, vai ser facinho de vocês. Bom, ali estava a resposta. A outra coisa que eu ia pedir para vocês fazerem é tentar colocar esses planetas, tentar construir esse sistema planetário. E aí é o seguinte, se a gente tem a velocidade a partir da profundidade, desculpa, da largura, eu faço o desenho da largura e falo profundidade. Da largura, quanto maior a largura, mais lento é esse planeta. Como a gente está no mesmo sistema planetário, quando a gente olha, por exemplo, o TRAPPIST H, ele é mais lento que o G, que é mais lento que o F, e assim vai. Então, o mais rápido é o B. Por quê? Porque a largura é menor. Então, aqui vocês veem coloridinho, essas imagens são todas do ESO, para divulgação desse sistema planetário. Então, vocês veem o B, C, D, E, as coresinhas e as velocidades deles. Como a gente sabe, pelas leis de Kepler, que a velocidade orbital varia com o raio, a gente consegue montar essa figurinha. Então, esses 3 exemplos aí, vocês conseguem trabalhar gravitação, cinemática e muito mais coisa aí na sala de aula, certo? Então, eu vou passar isso para vocês no próximo e-mail que vocês vão receber e vocês depois mandem para a gente. Na verdade, não precisa, Elcimar. Eu coloquei no chat os CGs. Muda o slide, por favor, que eu vou fazer um comentário. Tira daí. Para a gente não correr o risco deles darem um print screen na tela. Então, na verdade, vocês receberam no chat, né, os Jamboards onde os grupos vão trabalhar. Mantenham as salas que vocês estavam hoje. Sala 1, GG1, GG2, GG3 até o 5. Então, é só vocês copiarem aí a linha que eu acabei de colocar no chat, e aí ele já é compartilhado. Então, qualquer um de vocês que entrar lá e manipular, vocês vão ter mais ou menos. Então, o que a gente sugere é que cada um de vocês dê uma olhadinha durante o período de amanhã, e amanhã, por volta de umas 18 horas, 18h30, a gente dá uma observada no que vocês fizeram. Não mexam depois das 18 horas, por favor, porque aí a gente já faz uma análise e amanhã, antes de iniciar a próxima atividade, a gente traça alguns comentários da atividade que vocês fizeram, tá bom? Pode continuar, desculpa aí. Então, galera, não valeu, Nelson. Então, aqui são 5 datas, na verdade tem 6, que eu reservei, que são marcos para o estudo do exoplaneta. Eu vou passar mais rápido, até porque o Diego já comentou com vocês. Então, a primeira observação ela foi em 89. Esse exoplaneta que foi observado, ele de fato era um exoplaneta, só que não se teve uma confirmação inequívoca. Então, o que foi que fizeram? Não, a gente não tem certeza, então a gente não pode dizer que é de fato um exoplaneta. Mas a gente tem fortes suspeitas e tal, e depois acabou se confirmando. Mas em 95, aí sim, o planeta observado foi, de forma inequívoca, de fato um exoplaneta. Então, ficou marcado como a primeira observação de fato de um exoplaneta, observação confirmada. 2004, a gente tem a primeira imagem, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. As fotos foram feitas pelo VLT, Very Large Telescope. Telescópio muito grande. Depois eu vou pedir a vocês que olhem o nome dos telescópios. São sensacionais. 2009 foi o lançamento do KST, ou Telescópio Espacial Kepler, em português. A missão foi encerrada em 2018 e o Kepler ele
a missão Kepler foi que mais descobriu exoplanetas. Ela deixou de funcionar em 2018, mas já foi substituída, então continuam as descobertas de exoplanetas e não vai parar tão cedo aí, porque a gente continua, quanto humanidade, fazendo as observações. E aí, em 2019, 1995 ganhou um prêmio Nobel. Então, esse 2019, metade do prêmio Nobel foi por um buraco negro, o James Peebles. E a outra metade foi para a dupla Kellos e Major, pela descoberta de um exoplaneta orbitando uma estrela tipo solar. Então, é aquele mesmo planetinha lá de 1995, que foi o primeiro exoplaneta. Então, por ter sido o primeiro exoplaneta, sem dúvidas, a ser descoberto, então eles acabaram sendo agraciados com esse prêmio Nobel. E aí, dá para vocês comentarem e fazerem esse experimento dentro da sala de aula. Então, eu sugiro o Physics to Box Sensor Switch. Ele tem tanto para Android quanto para iOS. Basicamente, ele usa os sensores do computador e eles te dão várias coisas. Alguns celulares não vão ter o sensor de luminosidade, mas muito pouco, só se ele for um celular ou que esteja com defeito ou muito velho. A maioria hoje já tem o sensor de luminosidade. E aí, basicamente, o que é que você faz? Você faz essa montagenzinha aqui de uma lanterna. Eu sugiro uma lanterna LED, certo? Se não tiver uma lanterna LED, pode pegar um manteiga e botar numa lâmpada comum, que também funciona muito bem. Um anteparozinho, que pode ser uma bolinha de isopor, e o smartphone, com essa montagenzinha, você consegue ver essa queda na luminosidade, e aí você vai conseguir ver, e aí você pode testar com bolinhas maiores, bolinhas menores, tentar passar mais rápido, mais lento, e aí você vai conseguir simular as observações de exoplaneta por perfil de brilho. Aí, uma última coisa é o seguinte, o Jamboard, ele funciona infinitamente melhor no celular, certo? Então, para sala de aula, é sensacional. Eu já testei, mesmo a gente usando o dedo para fazer o desenho, já fica melhor, às vezes, que o mouse. Só que aí, estava comentando com o Diego, se você tem um tablet com uma canetinha, ou um celular que já vem com canetinha, é muito melhor. Só que é o seguinte, nem todo celular tem tela adaptada para essas canetinhas especializadas. Mas tem um modelo de canetinha, não sei se vocês vão ver, não é tão caro, eu fiquei sabendo que é menos de R$20, R$15. Essa eu comprei por 5. Esse modelo daqui, ele consegue ser utilizado em qualquer tela, certo? Qualquer tela capacitiva. E te oferece uma qualidade de construção de imagem no celular que dá para você fazer absolutamente qualquer coisa. Então, fica como dica aí, certo? E isso aqui vocês vão ter acessos, de onde a gente tirou e algumas recomendações de leitura e para assistir. E aqui são o pessoal que está por trás, aí, os agradecimentos que a gente tem para fazer. Eu não disse isso no início, estou falando da Bahia, de Salvador, mas sou de um campus do interior, lá de Eunápolis, perto de Porto Seguro. Aí Porto Seguro todo mundo conhece, Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Então, é isso aí, galera. Comentários? Nelson, não te ouvi. Eu não falei nada. Pessoal, desculpe pelo atraso hoje, muito obrigado. A gente conseguiu colocar em ordem a agenda. Então, a atividade, repetindo, ela está colocada para vocês aí no chat, para vocês podem copiar e sigam em frente. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma breve avaliação do curso e não de vocês, durante o período que vocês estiverem aí. Então, eventualmente, se vocês não estiverem muito confortáveis de fazer comentários com a gente, essas coisas, vocês fiquem muito à vontade para escrever e, como eu já disse, vocês podem usar, por enquanto, o nosso e-mail para ir contatando e a gente vai respondendo à medida possível. Se vocês tiverem dúvida também ao longo da semana, pode mandar as perguntas que a gente
durante essa semana a gente vai respondendo para vocês, tá ok? Antes de finalizar apenas, eu gostaria de fazer um brevíssimo comentário mesmo com relação à ideia de modelo que começou ontem e hoje vocês complementaram aí com a atividade do professor Elcimar. A gente tem que ficar muito atento quando a gente está com os nossos estudantes, porque às vezes a nossa pergunta ela é inadequada. Nós pedimos para vocês construírem um modelo. O que é um modelo? É uma representação, é um desenho, é um esquema, né? E a gente, enquanto professor, foi perguntar nas variáveis que iam influir neste modelo. Então, no nosso planejamento, isso é perfeito. Pensar nas forças que atuam, que lei que eu estou querendo obedecer, esse tipo de coisa, entendeu? Mas o que vocês devem esperar dos estudantes de vocês não é este planejamento, é que eles tragam para vocês o desenho. Então, muitas vezes, a gente tem que remodelar, de acordo com o nível que a gente está trabalhando, a gente remodelar a pergunta. Então, a nossa pergunta ela foi inadequada, propositadamente, para que suscitasse essa discussão. Tá? Então, a gente não deve esperar que os nossos alunos coloquem isso. Eles podem até, no campo da discussão, levar essas informações entre eles. Mas, na hora de nos trazer a informação, eles teriam que trazer o que nos foi pedido, que era uma representação. Tá? Então, muito obrigado a todos. Boa noite, se vocês já assinaram a lista. 2 ou 3 pessoas no início, às 8h15, falaram que não conseguiram entrar ontem. Uma era a Roseni, a outra não lembro o nome. Vocês, por favor, mandem lá no e-mail para a gente, confirmando que vocês, né, tiveram dificuldade ontem, para a gente poder ajustar a frequência de vocês. Gente, muito obrigado. Amanhã às 19 horas, tá? Tenham uma boa noite e desculpem pelo atraso. Boa noite. Amanhã... Aí, se alguém quiser liberar o direito de imagem para a gente, fazer a divulgação do que estamos fazendo aqui, liga a câmera aí para a gente tirar uma fotografia e a gente vai entender que você está liberando aí a tua imagem para a gente, tá? Fique à vontade, não se sinta constrangido, não. Vai ser um prazer divulgar aí a presença de vocês aí, tá bom? O Thiago está capturando em tela e a gente vai tentar colocar nas redes sociais aí. Foi? Obrigado, pessoal. Então, na tela 2, poucas pessoas. Aí, podem abrir. Até logo, gente. Boa noite, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Não esqueçam da lição de casa, hein? Boa noite. Boa noite. Elcimar, vários elogios aí no chat, então tá de parabéns. Thiago, pode parar de gravar. Foi o encontro de hoje. Então, Amaral e Elcimar. É.